Quem é você? Bom, meu nome é Faruk El-Khatib. Apesar deste nome árabe e a minha fisionomia, sou eu mesmo. E tudo começou com meu pai, com 13 anos de idade. Quando ele tinha 13 anos, Said Mohamed El-Khatib veio para o Brasil como imigrante libanês, desceu no Porto de Santos e tomou o caminho até o interior de São Paulo, trabalhando como mascate, chamado o então braço fixo. Encontrou minha mãe, Maria Munnar El-Khatib, no interior de São Paulo, na cidade de Araçatuba, de descendência italiana, e casaram, tiveram 4 filhos, e eu fui o último dos 4, que nasci em 1946. A partir daí, começou a minha história. Meu pai, como todo imigrante, quando vem a um país, sai do seu país, o que ele gostaria é voltar para o seu país e mostrar que teve sucesso onde ele foi. E o meu pai fez isso. Em 49, ele pegou toda a família e voltou para o Líbano e moramos na cidade de Beirute. Fui com 3 anos de idade, em 49, eu voltei em 51. Beirute, nessa época, era a Suíça do Oriente. Era um país fantástico, como até hoje, mas naquela época era o país do grande do Oriente, era a Suíça do Oriente, que era Beirute. Ficamos durante 2 anos e, por incrível que pareça, o meu pai é que resolveu voltar para o Brasil. Não foi nem minha mãe, que evidentemente ela saiu de uma cidade pequena como Araçatuba e vai para Beirute, era uma coisa fantástica. E ele mesmo que resolveu voltar para o Brasil. Voltou para São Paulo, capital, e não para o interior de Araçatuba, que é onde eu nasci, e não se adaptou na cidade de São Paulo. Naquela época ainda a cidade era mais tranquila, e resolveu sair e se aventurou e veio para Curitiba. E nós chegamos aqui em 1952. E de lá para cá eu nunca mais saí daqui. E meu pai tinha uma característica muito interessante, porque todo árabe, ele tem uma característica muito de comércio, né? E ele teve lojinha na Praça Tiradentes, evidente, não podia deixar de ter, mas se envolveu com o negócio de terrenos, comprou uma área, fez um loteamento, depois ele acabou construindo algumas casas aqui em Porto União, União da Vitória, mas ele sempre foi uma pessoa muito voltada para a cultura. Apesar dele só ter feito primário na cidade dele, ele aqui aprendeu português, falava totalmente atrapalhado até a sua morte, mas ele sempre gostou da área cultural. Tanto é que onde ele passou na vida dele, ele montou uma escola. E a parte, vamos dizer, de construção, etc., não era muito a praia dele. Ele não gostava muito disso. Até que ele se envolveu, encontrou uma pessoa que tinha uma distribuidora de livros naquele sistema porta a porta, aqueles livros de capa dura, de coleção, que naquela época a gente comprava ou vendia esses livros para ficar bonitinha na estande, né? Então eu quero um livro de tantos metros, de cor verde, vermelha, amarela, para botar na estande. Mas era um lado que ele gostava. Foi quando ele fundou a Garantia Cultural, que era uma empresa que distribuía livros, né, nesse sistema, no sistema porta a porta. Daí o meu irmão, o Faisal El-Khatib, que é 10 anos mais velho do que eu, começou a trabalhar com ele antes do que eu, dentro desse processo de distribuição de livro. Mais tarde, quando eu comecei a trabalhar, eu iniciei o meu trabalho também nessa mesma empresa, trabalhando primeiro como entregador, depois, enfim, fazendo todas aquelas partes, e fui na área comercial, na área de venda, que sempre foi, vamos dizer, o meu forte. E nesse período eu estava cursando estava cursando administração de empresa, me formei, fiz a especialização em marketing, etc., que é a área que eu gostei mais, né? Você estudou aonde aqui? Eu estudei no Santa Maria, comecei no grupo escolar Lisímaco Ferreira da Costa, e depois estudei todo o ginásio científico no Santa Maria, e fiz vestibular de medicina, passei, mas não cursei, porque eu já estava casado, daí não dava para fazer o curso de medicina, casado, são 6 anos de curso, mais 4 de especialização. Aí fiz administração de empresa, na Federal. Foi a 2ª turma da Faculdade de Administração de Empresa que nós tivemos na Federal. E aí me formei em administração. E foi aonde me deu a base para fazer os trabalhos. E sempre gostei dessa área também, acabei pegando o veio editorial do meu pai. Quando ele
já a garantia já estava num processo bastante bem evoluído nessa área, ele resolveu editar o seu primeiro livro aqui no Brasil. E ele resolveu trazer, e foi uma excelente obra, de Gustavo Le Bon, que era a Civilização Árabe. Porque ele dizia assim, olha, o mundo ocidental não conhece nada do mundo oriental, né? Então seria muito importante você ter um conhecimento do que é o mundo árabe. E esta obra foi uma obra que realmente é fantástica, de Gustavo Le Bon, que conta bem a história do mundo árabe, que é espetacular, e que não é o que hoje contam que os árabes são tudo muçulmano e todo muçulmano é terrorista. Não tem nada a ver isso, né? Até porque se fossem terroristas, tem 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, nós já estávamos todos mortos. Então não é por aí o processo, né? Isso foi a primeira edição dele. Em seguida, ele resolveu fazer um produto que é até hoje ainda uma marca aqui no Paraná e que marcou bem na época, já mudando de nome de Garantia Cultural para Grafipar, que foi A História do Paraná. Uma obra feita pelos autores paranaenses de 4 volumes, também para o sistema de venda porta a porta, cujo meu irmão, o Faisal, foi quem coordenou, orientou e fez o volume, inclusive, dos municípios aqui do Paraná. Foi fantástico essa obra. Nós tivemos uma venda espetacular no sul, aqui do Paraná, e tivemos vamos dizer assim, uma decepção quando nós fomos vender no norte do Paraná. Naquela época, estou falando de 68, por aí, o norte do Paraná não tinha nenhuma ligação com Curitiba. São Paulo. Era São Paulo. Então, quando a gente ia vender a história do Paraná, o cara dizia assim, mas peraí, você não tem história de São Paulo, história de Minas, mas vem vender a história do Paraná aqui? Não existe. Na época, até a gente veio aqui falar com o secretário de Educação, que era o Candinho na época, dizendo dessa dificuldade. Cândido Martins de Oliveira. Exatamente. Demonstrando essa dificuldade que existia esses dois Paranás. E, na verdade, era uma situação, ainda hoje, o norte ainda é muito ligado. É claro que a ligação da rodovia do café permitiu muito essa integração nesse processo. Depois da história do Paraná, nós lançamos o Dicionário Cultural da Língua Portuguesa, que também foi coordenado pelo meu irmão, que era são 1.400 e poucas páginas, e que foi também um grande avanço nesse lado editorial. Nesse momento eu comecei a entrar um pouco mais dentro da empresa, e nós resolvemos montar uma indústria de saco de papel na época, e que acabou se transformando numa gráfica, que aí se transformou na Grafipar. Aí veio um período muito importante, inclusive da minha vida, que foi onde eu consegui me posicionar profissionalmente dentro da própria empresa, etc. Porque como caçula, em família de árabe não tem muita vez, né? Quer dizer, você tem que esperar a tua vez, né? E foi exatamente nesse período que eu consegui desenvolver, fazer um trabalho legal com relação a essa parte editorial, só que eu era um pouco mais, vamos dizer, atirado, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais atirado nesse processo. E o livro eu achava muito parado, porque você fazia um livro, editava, demorava 1 ou 2 anos para produzir o livro e depois ficava sempre naquela mesma coisa. E a minha fixação sempre foi por revista. Eu sempre gostei de revista. E aí, como vender uma revista dentro da minha própria empresa, com meu pai e meu irmão, dizendo que eu tinha que fazer uma revista, eles diziam assim, você está maluco? Você quer brigar com a editora Abril, né, que era tão grande naquela época e continua sendo a maior ainda do Brasil. Não quero, eu quero ver se eu tenho um nicho de mercado, etc. e tal. Então, para que eu pudesse me credenciar a fazer uma revista, eu fui tentar fazer uma revista customizada, que naquela época não tinha nem esse nome, que era uma revista que saísse já vendida. Foi aí que eu fiz a minha primeira atirada fora do Paraná, que foi quando eu criei uma revista para a Varig, chamada Passarola, que era uma revista de passatempo. Naquela época, os aviões não tinham toda essa modernidade de computação para você se divertir. E era inédito, não existia. Foi a primeira revista da Varig. E ela demorou 9 meses para sair. Quer dizer, é um parto, né? Para sair a revista, porque um tupiniquim de Curitiba bate na porta lá no Rio de Janeiro, naquela época, e querendo vender um produto desse, os caras ficaram malucos. Eu fui para a área de marketing, o cara de marketing disse, não, você quer distribuir nos aviões, você é obrigado a ir para serviço de bordo. E eu fui falar com a diretoria de serviço de bordo, eles gostaram, porque era um produto simples de passatempo que deixava o passageiro sentado. Né? Sinergicamente perfeito. Né? Perfeito, ela tinha uma equação muito perfeita.
como a Varig não permitia vender anúncio, então eu tinha que fazer um produto barato, mas que ao mesmo tempo desse uma conotação legal. Foi quando eu desenvolvi o miolo em preto e branco, que era uma forma simples, e aí que eu resolvi fazer uma coisa inédita, também naquela ocasião, que foi que toda a capa da edição, ela mensal, toda a capa era de um artista brasileiro. Então, a gente mantinha um acervo, a gente pedia para um artista fazer um produto específico para a Passarola, e ele produzia, nós reproduzíamos a capa, e a capa era, e a gente fazia um relato interno dele, um pequeno currículo do artista, e que isso circulava o mundo inteiro e dava um resultado fantástico, né? E o acervo ficava para grafipar. Então, foi uma novidade, foi um negócio, e durou 6 anos e meio, essa revista, e depois nós desenvolvemos o Salão da Passarola, os mais antigos devem lembrar, que a gente pegava todas as 12 capas do ano, fazíamos um evento em Curitiba com a exposição das capas, fazia uma reprodução no formato menor, os artistas assinavam as reproduções e a gente vendia e entregava para uma instituição de caridade. E naquela época também o mercado era muito mais receptivo. Muito mais receptivo. Era uma coisa assim muito legal com relação a isso. Era uma novidade que existia. Então foi assim a minha grande arrancada da criatividade. Com isso, paralelo, quando depois que eu vendi esse projeto no Rio de Janeiro, que como demorou 9 meses, meu pai e meu irmão achavam que eu estava passeando no Rio, porque a cada 15 dias para o Rio de Janeiro para tentar fechar esse negócio, né? É uma longa história e muito interessante da forma como eu consegui desenvolver, que aquele negócio você tem que ter persistência. Se você não tiver persistência na tua vida, não adianta nada. Então, consegui esse feito. Com isto, eu precisava entender um pouquinho mais de como funcionava a banca de revista. Aí eu criei uma revista chamada Colorindo, que era uma revista de colorir simples, ficava barato para a gráfica rodar, e comecei a distribuir essa revista em banca para começar a ver como que essas coisas poderiam acontecer. Aí percebi que mais ou menos tudo naquela época que você colocasse na banca, 30%, 35% você vendia. Aí o que eu desenvolvi? Eu fiz um produto cuja tiragem, na época a gente fez uma tiragem muito grande, que foi 100 mil exemplares, que com 30%, ou seja, se eu vendesse 30 mil exemplares na banca, eu pagava o custo, que foi a peteca. Foi o grande produto erótico educativo, que foi uma peteca, né, que foi uma coisa assim fantástica na época, e que deu um impulso para grafipar a partir desse produto. Esse produto foi criado junto com o falecido Nelson Faria, que fazia a parte editorial, e a parte de diagramação e de montagem, o Rogério Dias. Era a minha duas figuras fantásticas, né? Umas pessoas assim espetaculares. O Rogério está até hoje aí fazendo seus passarinhos, etc. E foi exatamente ele que desenvolveu e criou a parte gráfica, e a parte de conteúdo era o do Nelson. Era a minha dupla de criação. Eu tinha as ideias, passava as ideias para eles, eles conseguiam equacionar de que maneira podia fazer da melhor maneira. E foi exatamente o que aconteceu com a Passarola. Nós lançamos 100 mil exemplares e vendeu 31.500 exemplares. Quer dizer, ainda ganhei 1.500 exemplares dentro de casa com relação a isso. Foi o grande lance de um produto que todo mundo brincava, gozava da minha cara, dizendo, porra, erótica educativa. Veio, falei, isso é pornografia. Eu digo, não, é erótica educativa, até porque existia censura, né? O processo da censura não te permitia você fazer muita coisa, você era obrigado a ter que fazer determinadas coisas que a censura não permitia. E a partir da peteca, o sucesso dela, nós chegamos a vender 80 mil exemplares por quinzena da peteca. E dela saiu os subprodutos. Então a gente tinha uma seção chamada Contos Eróticos, saiu uma revista Contos Eróticos, que nós premiávamos os contos, os melhores contos eram premiados mensalmente. Então nós tínhamos contos, o pessoal do Brasil inteiro mandando para nós. E era vendido no Brasil inteiro. Da mesma maneira, nós criamos o Confissões Íntimas, que eram cartas que a gente recebia. Nós recebíamos 1.500 cartas, com das mais variadas informações, etc. Naquela época não tinha internet, não tinha absolutamente nada, era na carta mesmo, né? E pessoas falando dos seus problemas, etc. A gente divulgava e dava as orientações. Aí nós tínhamos as orientações sexuais a gente dava por intermédio de um médico, que o Nelson ia lá se consultar, levava os problemas para ele, ele passava, não queria aparecer o nome dele, e nós dávamos o resultado para o pessoal. E foi no desenvolvimento até que veio os quadrinhos eróticos que a gente lançou na época,
e que foi um sucesso, e o Seto era a pessoa que comandava isso, falecido há pouco tempo, e que surgiu inclusive um livro agora que mostrei para você aí, de um autor, o Gonçalo Neto, lá da Bahia, fez um livro fantástico de 500 páginas, dos quais 250 páginas falando sobre a Grafipar nesse momento da história em quadrinho, que foi muito importante. Nós passamos a ter todos os quadrinistas brasileiros escrevendo para a Grafipar, e muitos deles vieram morar em Curitiba. Foi um período muito legal com relação a isso. Na época, contra os quadrinhos importados, etc., aquela coisa toda. E realmente foi um boom muito grande. Até 1979. Quando chegou em 79, nós continuávamos com a área editorial, nós continuávamos com a área gráfica, dentro de produtos dentro dessa linha, mas a coisa que fomentou mais e deu mais visibilidade para a Grafipar foi essa parte das revistas. Quando chegou em 79, estava para ser feita a abertura da censura. E todo mundo ia para Brasília, tem que abrir a censura, e eu ia lá e ficava meio com o pé atrás. O cara disse, por que esse teu pé? Eu digo, não, porque a abertura da censura é tudo, não é censura política, né? E o que ia acontecer? Os meus produtos que tinham uma chancela de erótica educativa, foi pro beleléu, quer dizer, então virou pornografia pura. E foi exatamente o que aconteceu. Nós chegamos a fazer aqui em Curitiba 1,5 milhão de exemplares por mês de produtos, lançando em revista lançados daqui, e que vendia 60-70% a nível das vendas de banca, só vendas de banca. Com a abertura, com a pornografia pura e simplesmente, os nossos produtos despencaram, porque daí a concorrência entrou para valer e não era o que a gente queria fazer. Quer dizer, não era processo de puritanismo nem nada, mas é uma questão de consciência. Eu acho que a área editorial é uma área que é muito sensível a quem faz, né? Então, se você não faz uma coisa que te agrada, né, não é legal. Na vida é importante fazer o que você gosta. E quando você entra nessa área editorial, mais ainda. Se você não gosta do que você faz, meu amigo, você não vai conseguir fazer nada perfeito. E, principalmente, você ter essa grande consciência de que o teu produto tem que ter uma filosofia muito clara, né? Então, quando eu dizia do que tipo de produto eu tinha, aquilo era de expressar. Quando eu falava que era erótico educativo, era isso mesmo, que a gente dava informações sexuais que naquela época não era aberto e falado como é hoje. Então a pessoa, o filho, não chegava para o pai e perguntava qualquer coisa. Hoje não, você vai ver o BBB, aí você vê as barbaridades que tem. Agora, naquela época não. Havia um problema de censura muito grande e um problema de não falar. Então esse era o grande nicho que nós tínhamos. Quando chegou em 79, que houve abertura, aí realmente a gente entrou num declínio muito grande. Foi quando, buscando uma outra alternativa que não fosse essa, nós compramos o Correio de Notícias. Em 1979. O Jornal Correio de Notícias. O Jornal Correio de Notícias. Foi comprado em 79, com a possibilidade de se tentar fazer um jornalismo mais agressivo, não agressivo, mas um jornalismo um pouco mais consistente, com relações, com possibilidade das pessoas poderem falar seus prós e contras, e uma linha mais independente. O Correio de Notícias foi oriundo do Diário do Paraná. Não. O Correio de Notícias, o Correio de Notícias foi montado na época, os sócios eram o Rosman, tá, e o Adolfinho, sim, os dois, tá? E nós compramos esse jornal deles, na época. Tanto é que quando a gente comprou, nós paramos, porque o equipamento a gente levou para a Grafipar, porque como a gente precisava de rotativa, naquela época você tinha dificuldade de importação de máquina, a rotativa do jornal serviria para que a gente pudesse fazer os nossos produtos e o próprio jornal. Essa que era a ideia. Nessa época eu já tinha lançado uma revista chamada Atenção, que o redator era o Fábio Campano, que era exatamente para poder fazer uma revista também no estilo realidade, falando sobre o Paraná, etc., né? Que também aguentou 8 números, etc., e não consegui continuar mais. E com o lançamento do jornal eu parei com essa revista nesse sentido. Lançamos o jornal, tentamos ser independente e durou 120 dias e $1 milhão de prejuízo. Esse foi a grande aventura que nós tivemos no jornal, que infelizmente eu não consegui mantê-lo da maneira como a gente... Até porque houve assim uma má interpretação, né? Quando eu dizia que o jornal ia ser independente, a impressão que se tinha na época é que a gente ia sair falando mal de todo mundo. E o governador na época era o Ney Braga, né? E todo governante não gosta de ser criticado, só gosta de elogio, né? E nós tínhamos feito
uma matéria na revista Atenção, um pouco antes do lançamento do jornal, que foi extremamente mal interpretada. Naquela época, o Ney Braga, que estava pretendendo ser presidente da República, que ele tinha uma força muito grande com Geisel, né, que os governadores eram indicados, não conseguiu, e ele resolveu voltar a ser governador do Paraná. E nós fizemos uma análise da situação política naquele momento do Paraná. O retorno do Ney Braga ao Paraná era muito ruim. Era ruim para o Paraná, porque ele era o único expoente que nós tínhamos a nível nacional, então nós perderíamos um locutor nacional, e a volta dele seria um achatamento às lideranças locais. E, eu fui amigo do Ney, da família, de todo mundo, fui extremamente mal interpretado com isso. O pessoal achou que eu ia ser contra, etc. e tal. E quando nós lançamos o jornal, veio todo mundo em cima, e aquilo que nós tínhamos colocado na revista aconteceu. O governo do Ney Braga, o retorno dele, achatou as lideranças, não conseguiu fazer uma renovação, etc., e deu no que deu. Apesar de ser o único político de presença nacional, realmente, até hoje. Até hoje. E justamente o que a gente falava era isso, a gente não podia perder este elo. Né? Quer dizer, não era o problema dele voltar para cá, era não perder esse elo nacional que nós não temos até hoje. A nossa deficiência a nível político nacional é um desastre para o Estado. Né? A gente não consegue absolutamente nada a nível federal, porque nós não temos nenhuma presença política de expressão nacional até hoje. Né? E naquela época foi o que aconteceu. Aí nós paramos o jornal, consegui ficar com o jornal até 83, que eu relancei na época que o Richa assumiu o governo, com outro grupo de pessoas que estavam interessadas em relançar o jornal. Eu lancei com o mesmo nível, mas aí como tinha muita gente dona, o jornal ficou em 5 partes, quer dizer, 20% cada um, o negócio ficou um pouco complicado, e eu coloquei o jornal na rua, e disse, olha, eu já fiz a minha parte, que era estruturar o jornal e colocar ele na rua, agora vocês toquem, e o jornal acabou se perdendo, né, no meio, e acabou acabando, não teve mais jeito. Então era um processo desse aí. Aí eu parti para buscar a Penthouse, ou seja, como eu tinha minhas revistas que eram no nível de um patamar, vamos dizer, mais popular, eu procurei ir para um patamar mais elevado, que seria a Penthouse, que daria condições de poder fazer um trabalho. E fui buscar a Penthouse nos Estados Unidos para trazer. Demorei 1 ano para conseguir os direitos da Penthouse, e quando eu lancei no final de 82, que também fiz um barulho tremendo, naquela época lancei 200 mil exemplares, consegui 195 mil de venda, cutuquei a onça com vara curta, que era a editora Abril, que tem até hoje a Playboy, né? Aí consegui, e em seguida veio 2 maxi desvalorização, que o Delfim Neto naquela época fez, e que acabou com a minha estrutura toda, porque tudo era importado, papel era importado, chapa, filme, e tudo. E eu tinha os royalties ainda a pagar em dólar. Quer dizer, para mim foi uma furada. Consegui aguentar 1 ano, e depois de 1 ano eu tive que fechar para não acabar com esse processo. Nesse meio de tempo, eu fiquei sócio do Maurício de Souza, numa editora chamada Fama, que era Fadi Faruque e Madi Maurício, que é a empresa que eu tenho até hoje, que é a editora Fama. O Maurício, naquela época, estava com a editora Abril, e em função dele querer fazer alguma coisa diferente, então ele fez uma sociedade comigo para a gente lançar alguns produtos, e nós lançamos um produto para também fazer venda porta a porta, não banca, chamado O Que Você Vai Ser Quando Crescer, com os personagens da Mônica e o Cebolinha, os personagens dele, que eram ligados ao que você gostaria de ser quando crescesse, etc. Né? Então tinham profissões de ensino superior, ensino médio, etc. Já dando um encaminhamento para a criança. Para a criança, para chegar para o futuro do que ela poderia ser. Foi muito bem, só que 1 ano depois o Maurício resolveu sair da sociedade, por razões dele lá, do que ele teria, e eu acabei ficando com a editora, e acabei lançando uma linha de cruzadinhas com os personagens do Maurício, que foi um sucesso. Pegando o mesmo gancho que eu tinha na época da Passarola, que era de passatempo, acabei fazendo umas cruzadinhas de passatempo com os personagens do Maurício, que foi um sucesso. E passei 3 anos fazendo esses produtos, até que o Maurício mudou da editora Abril e foi para a Globo, e aí eu perdi os direitos de fazer esses produtos. Mas nesse meio de tempo eu criei os meus personagens, criando a mesma mote do Maurício de Souza. Ele tinha os personagens como os filhos dele, e eu fiz a mesma coisa. Então hoje eu tenho a Melissa, o Fário e o Sul, que são os meus personagens, que são os meus filhos. Né?
que foi a maneira que eu achei de fazer algum produto nesse sentido. Desenvolvi uma história em quadrinho onde a criança escolhia o final da história, que também não deu certo, porque às vezes as ideias boas são muito avançadas e então você lança fora de época, ela acaba não dando certo. Mas você deu uma de Lavoisier, né? Sim. Tudo se aproveita, nada se perde. A cada passo na vida da gente que dá, né, você sempre está fazendo alguma coisa nova, você sempre está aprendendo alguma coisa. Se você não faz nada, você não aprende nada. Né? Já você possuindo uma anterioridade no processo de revista, me permitia eu fazer essas brincadeiras, né, no bom sentido. Né? Foi assim que eu consegui ficar nesse período. Aí foi um período que eu fiquei com a editora, com a Fama nesse processo, e quando eu vendi o jornal, o José Richa me chamou para montar a TV educativa. Até naquela época que só tinha a rádio estadual. Então eu assumi a rádio estadual e montei a FM, que na época eu tinha perdido a concessão, nós conseguimos recuperar a FM, e montei toda uma estrutura para se criar a TV educativa naquela época, de uma forma extremamente econômica, porque a rádio era ali na Cruz Machado, ali, né? Naquela esquina, aquele prédio do IP, na Muricy, aquele prédio do IP. Quase o Soldado Marinho. Exatamente. E tinha 3 andares, né, e pronto para você montar uma televisão, porque tinha estúdio, tinha tudo, era um negócio espetacular. E eu montei uma estrutura para colocar ali, mas infelizmente aí o Richa saiu, entrou o João Elísio, não dava tempo, e acabou se perdendo um projeto que seria muito legal, e que não ficaria no elefante branco que se montou depois da TV educativa, que aí foi um absurdo o que fizeram com ela. Naquela época era uma coisa extremamente econômica e prática. E foi a minha experiência do lado público, que foi bom, porque era mais uma experiência que eu tinha. E rádio, que eu nunca tinha trabalhado, sempre trabalhei com mídia impressa, então a mídia eletrônica ficou uma coisa interessante, foi mais uma coisa no meu currículo para aprender e saber trabalhar na área pública, que é uma experiência muito grande. A gente que tem uma cabeça empresarial, fica difícil, você tem que adaptar para você trabalhar naquele processo, né? E o meu projeto da rádio foi isso. Eu fiz uma coisa tão enxuta, tão legal, que era muito pouco para o governo, né? Quer dizer, era muito barato para você fazer aquilo, tinha que fazer uma coisa muito maior, muito mais cara, etc., que era muito mais interessante. Então, mas foi uma experiência boa. Tive uma convivência com o Richa, o José Richa, que era uma pessoa fantástica, um cara espetacular, né? Tanto é que ele se decepcionou tanto com a política que acabou no final da vida dele ficando totalmente fora, não queria saber de nada, não queria que o Beto fosse candidato a nada, né? No fim está aí o nosso governador, espero que ele se dê bem. Então tem toda uma trajetória do pai que é ótima, então ele só precisa saber seguir um pouquinho disso que vai se dar bem. Então foi esse um período que eu desenvolvi nesse processo. A partir daí eu comecei a desenvolver, eu sempre dizia assim, você me dá o problema e eu te dou a solução. Ou eu te empurro um problema com a solução. Então foi essa. Aí eu passei um período trabalhando exatamente fazendo esse tipo de trabalho, que era desenvolver projetos especiais, não apenas da agência de propaganda. Eu nunca tive agência de propaganda, já fiz tudo menos agência de propaganda. Exatamente. Porque a agência é, vamos dizer, a coisa mais tradicional dos anúncios, etc, etc. No meu caso, não. Eu inventava coisas diferenciadas dentro desse processo. Foi quando eu fiz, durante 8 anos, um trabalho no Rio de Janeiro, junto com o João Elísio, então presidente da FENASEG, que ficou 18 anos na presidência, e a FUNESEG, que é a Fundação Escola Nacional de Seguro. Comecei a desenvolver projetos voltados à área de seguro, mostrando a importância do seguro de uma forma institucional. Por quê? Até hoje, ainda no Brasil, a gente não tem a cultura do seguro. Você faz o seguro do automóvel, que é uma coisa que você pode perder, e o seguro que o gerente de banco te empurra. Você não vai lá e diz, vou fazer um seguro da minha casa. Não faz. Então, está mudando um pouco, mas ainda é um processo desse aí. E aí a gente começou a desenvolver trabalhos nesse sentido. Foi quando eu criei um programa também educacional junto às escolas, que era o Prevenildo, que era mostrar a importância do seguro, essa tranquilidade que você tem no momento que você tem seguro. Aí criei um programa chamado Rio Seguro, que eu fiz uma festa em Copacabana, 3 dias de shows, e você tinha um museu do seguro, que para você assistir o show você tinha que passar pelo museu, então era uma maneira de você conscientizar. Aí criei um programa Sinal Seguro,
que ia toda quarta-feira no Bom Dia Brasil, a nível nacional, mostrando cada semana um tipo de seguro. Aí fiz merchandising nas novelas da Globo, merchandising fantásticos, em mais de 3 minutos, porque quando você faz um merchandising institucional, o autor gosta pra caramba, porque não é produto, então ele se desenvolve muito mais. E eu cheguei a ter merchandising de 3 minutos em Terra Nostra. A Torre de Babel, quem se lembra, foi aquela que destruiu o shopping, né? Uhum. Aí o cara destruiu o shopping, aí o Tarcísio Meira, que era o cara, disse, o que eu faço da vida? Não, aqui temos o seguro, etc. Então foi ótimo, caiu que nem uma luva o projeto nesse sentido. E aí desenvolvi uma série de coisas. Também tive uma passagem como sócio do Pelé, durante 3 anos eu fiz um trabalho junto com o Pelé, que é uma pessoa fantástica, um sujeito espetacular, mas para fazer negócio horrível, né? Só tive uma boa convivência com ele, mas ganhar dinheiro de jeito nenhum. Mas é uma pessoa, é uma figura espetacular e foi assim uma experiência muito boa para mim, de saber exatamente conviver com ele, entender as coisas que ele tem que ser, que ele faz, etc., né? Depois disto, eu sempre tive uma vocação para fazer projetos especiais. Dentro desses projetos especiais e pelo desenvolvimento que eu fiz com o seguro, e que depois eu fiz um produto chamado Dica Feliz, que era para café, ou seja, mostrar que o produto café não faz mal. Você dá Coca-Cola para o teu filho, não dá café e não sabe o que a Coca-Cola tem dentro. E por que você fez o café? Por causa da minha ligação com o Café Alvorada, que aí vem um outro pedacinho da minha história, né? O meu sogro, Silzeu Pereira Alves, falecido há 30 e poucos anos, muito cedo, muito precoce, tinha o Café Alvorada, que naquela época, quando ele faleceu, era 68% do mercado, era sinônimo de café aqui no Paraná. Infelizmente ele faleceu, não deixou sucessor, e toda empresa que não tem sucessor, toda empresa familiar que não se profissionaliza, ela é difícil de se manter. Mas o período dele foi importante, inclusive no esporte. Muito. Ele foi um cara que divulgou muito o esporte. O próprio Maurício Fruit se elegeu como vereador porque o Maurício, né, o pai ele se elegeu porque ele fazia todo um trabalho que era um campeonato do Café Alvorada que tinha no campus, nos futebol de várzea, né? E o Maurício era o cara que cuidava disso. Aí depois para sair candidato foi um tapa, né? Para fazer a carreira dele. E aí eu também tive uma passagem, tive que dar uma mão no café com algumas situações. E como toda empresa familiar, e eu tenho um know-how de empresa familiar fantástica, porque eu venho de 2, da Graf Park, que era do meu pai, do meu irmão, e a do Café Alvorada. E todas as empresas familiares não sobrevivem se não se profissionalizam, e é muito difícil, é extremamente complicado. Tão complicado que eu estou escrevendo um livro, né, não sobre empresas familiares, mas sobre o contexto todo, né, e todas as atividades que eu já fiz na vida. E isso me deu também um pouco da noção do varejo, de como trabalhar com varejo, com café, etc., né? E o Café Alvorada ainda hoje continua no mercado, a gente ainda tem a marca, etc., mas não é mais o que era no passado. Mas apesar de tudo ainda é um produto de boa qualidade. Boa qualidade. Ele manteve a qualidade desde o processo. Essa é a grande virtude que o produto tem. Em função disso, com o meu relacionamento com a ABIC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Café, eu fiz esse programa e apliquei para 1 milhão de crianças no Brasil inteiro, que era um negócio assim fantástico. Que começando desde de contar a história do café, como é que se descobriu, como é que veio parar no Brasil, etc. e tal, e foi assim um aprendizado muito bom. E este que me deu aprendizado hoje do programa que eu tenho sobre educação de trânsito, que chama Se Essa Rua Fosse Minha, cujos personagens são os meus filhos, né? Que é hoje considerado o melhor programa de educação de trânsito para o ensino fundamental. Ganhei o prêmio em 2009 do Denatran, que é um prêmio nacional, e em 2010 ganhei o prêmio Volvo, também aqui de qualidade da área de ensino nesse processo, que é um prêmio extremamente importante. Então esse é o produto hoje que a gente está desenvolvendo e fazendo o trabalho, e é uma coisa importante, porque você não adianta, os velhinhos já estão aí fazendo as besteiras que fazem. Se você não der uma consciência da importância do trânsito a partir da criança, você não vai conseguir nada. E como a gente trabalha na faixa de 9, 10 anos, essa própria criança já chega para o pai e diz, olha, não faça isso porque está errado. Direção defensiva já. Exatamente. E ele tem uma consciência, por exemplo, a gente não ensina para a criança a dirigir,
A gente ensina ele a ser cidadão, ele ter consciência, né? Ele saber que existem as placas de trânsito, mas a gente ensina como ele deve se comportar, mesmo não tendo placa de trânsito. Da mesma forma, como ele pode ser um cidadão, como ele tem que cuidar do meio ambiente. Então é uma coisa extremamente abrangente com relação a isso, com um sucesso fantástico. Hoje nós estamos em diversos estados fazendo esse trabalho e cada ano que passa ele tem uma conscientização mais firme, né, com relação a isso. E foi esses aprendizados que me deram condições de chegar até lá. Você também teve um período que você serviu muito às agências de Curitiba na área gráfica. Sim, foi exatamente na época da Grafipar, né? Da Grafipar. A gente trabalhava com serviço não só da área editorial, mas a gente também trabalhava com serviço gráfico. Então era um vamos dizer, um atendimento, né? Que nós tínhamos uma máquina grande, 70/100 era Planeta. Então aqui em Curitiba não tinham máquinas desse tamanho, então às vezes a agência... Folha inteira, né? Folha inteira, às vezes a agência queria fazer alguma coisa maior, não conseguia, a gente tinha condições de fazer. Bateu muita cabeça na época, porque a forma como era feito naquele período, você tinha dificuldade da importação de equipamento, de máquina. Hoje, quando eu entro em gráfica, que a gente sente aquele troço que é uma maravilha, né, desse processo. Né? Vocês iniciaram com máquina plana, né? Plana. Começamos com tipográfico. Com tipográfico, pois é. Chumbo, tudo. Né? Exatamente, foi dentro dessa linha. E na minha vida eu sempre fiz tudo fora, mas cheirar papel é comigo mesmo, né? Vira e mexe, eu me viro e faço alguma coisa. E há 10 anos atrás, lancei em Curitiba, o Era Curitiba, que é uma revista de informação sobre a cidade, partindo do princípio que Curitiba já não é tão pequenininha como era na nossa época atrás, que era bom pra caramba, não tinha esse trânsito todo, muita gente de fora. E aí então a UER passou a ser hoje uma revista de excelência dentro do mercado para esse tipo de situação. E claro que o mercado hoje está mudando, a mídia eletrônica, a internet está fazendo uma revolução no mundo, em todos os sentidos. Está aí o mundo árabe, a revolução é feita pela internet. Explodindo. Está explodindo tudo, quer dizer, esqueceram de olhar o Facebook, aí caiu o presidente lá, né? Esqueceu de ver o Facebook. Então, você vê que a internet está alterando tudo. Né? E a gente está buscando exatamente essas alternativas, de sempre estar acompanhando e vendo para onde vai. Né? O mercado de papel não vai acabar, mas, evidentemente, há uma modificação muito grande. Nós ainda somos aquele de ler o jornal, né? Tem que ver o cheirinho do jornal, etc. Mas a criançada que está aí não quer saber. Meus netos é só no computador, papel, nem aí. Então é uma coisa bem diferente. Né? A gente está passando um momento muito interessante. Com toda essa vivência, você nunca quis ser político? Não. Eu vou dizer... E teve chance? Tive muita chance. Aliás, o Richa, um período, foi na minha casa, ficou tentando me convencer, quando ele foi candidato ao Senado, que explodiu a venda. Eu seria eleito de qualquer forma. Mas o grande problema de ser político é o seguinte: eu participei do núcleo do poder na época do Richa. Eu não sei ser falso, essa que é a grande verdade. Eu não sei mentir, eu sempre digo assim, eu tenho problema de memória curta, sabe? Então, se eu mentir alguma coisa para você, lá na frente eu vou me esquecer o que eu falei, dá muito. Então eu parto do princípio que eu tenho que falar tudo certinho. E para ser político, infelizmente, não dá para ser assim. Então não dá para você dizer tudo bem, bater nas costinhas e atrás você apunhalar a pessoa. Então é muito difícil, é muito desgastante, apesar de eu gostar, sempre tive vontade de querer participar, de ajudar, mas não é essa, eu senti que não era essa a minha forma. Tanto é que eu cheguei muito próximo, né, e recuei e saí numa boa exatamente por causa disso. A gente tem que saber fazer o que gosta e tem que saber o momento que você tem que tocar, o momento que você tem que parar, e eu senti que não era muito a minha praia isso aí, não. É uma pena, até gostaria, mas não me senti bem dentro desse processo. Né? Esperamos agora que saia a reforma política aí para que as coisas mudem nesse país que é maravilhoso. Resumindo agora, no final do nosso tempo, o que você poderia ainda complementar para o Faruk? O que ele... Olha, eu diria para você o seguinte, hoje eu estou me realizando porque eu estou escrevendo o meu livro. Dizem que o homem, para ser completo, tem que ter filho, plantar árvore e escrever um livro. Né? Eu já tenho filho, já plantei muita árvore, tenho filhos e agora escrevi um livro. Isso está me revigorando, porque eu estou
pegando meus alfarrábios, né, das coisas que eu já escrevia há muito tempo, e comecei a montar e fazer, e está me dando uma nova motivação, sabe? Uma motivação interessante e gostosa, porque eu acho que a gente que já passou por muita experiência na vida tem que passar isso para os outros, né? Os jovens têm que entender isso, porque eu já tive tantas derrotas na minha vida e nunca me aviltei. Eu sempre tive meus objetivos e meus princípios. Eu mudei a forma de chegar num objetivo. Se eu tivesse que me aviltar, eu não fazia, porque vi tanta gente se aviltar e de repente chegar lá, chegou no objetivo e daí? O que ele vai fazer, né? No meu processo não, eu sempre procurei isso. E esta forma de encarar as coisas, de você não ter medo de enfrentar os processos, não ter medo de enfrentar credores, saber como lidar com isso, é fundamental, né? Para você ser empreendedor, para você fazer qualquer coisa, isso é muito bom. E isto que eu estou gostando agora, porque estou conseguindo passar isso para um livro e espero que eu consiga fazer uma coisa muito legal.